Olá, bem-vindo à nossa segunda aula sobre o Git. Nesta aula nós vamos falar sobre a estrutura e a organização do Git. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nesta aula nós vamos falar como o Git guarda as informações, também vamos apresentar como o Git gerencia os arquivos no repositório, vamos falar um pouquinho sobre o diretório de trabalho, ou Working Directory, a área de preparação, Stage Area, e o repositório, que é o Git Repository. Então, como o Git guarda as informações, né? Isso é uma coisa muito importante a gente entender como que o Git armazena as informações do estado dos documentos que são manipulados por ele, né? Então, para controlar as informações das alterações nos arquivos, né, o Git ele guarda snapshots de cada documento. O que é isso? Ele gera como se fosse uma pequena imagem do documento e ele armazena essa imagem para depois comparar as diferenças entre uma versão e outra, né? Então, caso entre uma versão e outra o documento não tenha sido alterado, o Git irá armazenar internamente apenas um link do snapshot anterior da última versão. Ou seja, né, ele vai fazer um snapshot para cada versão. Caso o arquivo não tenha sido alterado entre uma versão e outra, ele não vai gerar um novo snapshot. Ele simplesmente cria um link para o snapshot anterior e armazena essa informação nas suas configurações, né? Não se preocupem muito com esse conceito aqui, que é importante a gente entender, mas eles não são muito vistos pela gente no dia a dia. Próximo passo, então, como o Git gerencia os arquivos no repositório. Aqui tem alguns conceitos importantes que a gente tem que começar a já ficar incutido na nossa memória, né? Então, para controlar os arquivos no repositório, o Git trabalha com 3 estados, né, com 3 fases de manipulação. Ele vai trabalhar com o Working Directory, que é o nosso diretório de trabalho. Ele vai trabalhar com a Staging Area, que é a área de preparação dos arquivos, e ele vai trabalhar com o repository, que é o diretório.git, tá? Eu vou falar sobre cada um deles. Então, o Working Directory. O Working Directory, ou diretório de trabalho, é a pasta onde criamos o repositório Git e armazenamos todos os arquivos que queremos controlar. Então, quando nós criamos uma pasta para conter os nossos arquivos, os nossos documentos, e nós indicamos que esta pasta vai ser a pasta do nosso repositório local, nós estamos criando o Working Directory, né? Para criar o Working Directory, nós usamos o comando git init, tá? Os arquivos no Working Directory, eles podem estar em 2 estados, tá? Então, sempre quando tiver um arquivo dentro da minha pasta de trabalho, ela vai estar em um dos 2 estados, que são esses: untracked, ou não rastreados, e tracked, arquivos rastreados. Então, ou o meu arquivo ainda não foi rastreado pelo Git, o Git ainda não tomou conhecimento que esse arquivo existe, então ele está no estado untracked, ou o Git já tomou conhecimento da existência desse arquivo, então ele vai estar no estado tracked. Então, o untracked state. Dizemos que um documento está em untracked state, não rastreado, quando criamos um arquivo novo na pasta de trabalho e não indicamos para o Git que o documento deve ser monitorado. Então, primeira vez que a gente cria um arquivo e coloca ele lá na pasta, o Git não vai reconhecer esse arquivo automaticamente. Então, neste momento, a gente diz que o arquivo está no estado untracked. Em seguida, nós temos o tracked state, né? Então, dizemos que um documento está em tracked state, ou estado rastreado, né, quando já indicamos para o Git que o documento deve ser monitorado. Quando o documento está em tracked state, ele pode estar em um dos 3 estágios abaixo:
unmodified, não modificado, modified, modificado, ou staged, preparado, certo? E para nós indicarmos, né, cada um deles, nós vamos ver na sequência. Então, unmodified stage. Um documento é marcado pelo Git como unmodified stage sempre que não existir alteração entre o conteúdo atual do arquivo e o seu último snapshot armazenado no repositório de controle do Git. Então, o Git vai fazer sempre uma comparação entre o conteúdo atual do arquivo e o que ele tem armazenado no snapshot. Se não tiver alterações entre essas duas versões, ele vai marcar esse arquivo como um arquivo unmodified, ou não modificado. O próximo estado é o estado modified, ou modified state, né? Um documento é marcado pelo Git como modified, modificado, sempre que as informações do conteúdo atual do documento estejam diferentes do conteúdo do último snapshot armazenado no repositório de controle do Git. Então, sempre que eu tiver alguma alteração no arquivo feita desde o meu último commit, ou desde a criação do arquivo, desde a notificação que eu indiquei para o Git que aquele arquivo existe, né, o Git vai colocar esse arquivo no estado de modified. E nós temos também o estado staged, né, ou falamos também da staging area. Dizemos que um arquivo está em staging area, ou área de preparação, ou staged, ele está preparado, quando notificamos ao Git que o arquivo foi alterado, né. Essa notificação ocorre quando executamos o comando git add, que faz com que o Git verifique as alterações entre a última versão e o estado atual do arquivo, preparando as informações a serem adicionadas no novo snapshot a ser gerado. Então, sempre que a gente usa o comando git add, nós estamos colocando o arquivo na staging area, nós estamos preparando o arquivo para ser gerado o snapshot das alterações, né? E depois que nós colocamos ele na staging area, o próximo passo é nós fazermos então o commit e realmente gravarmos esse snapshot dentro do repositório. Então, já adiantei, né? Mas vou comentar aqui então um pouquinho sobre o repository. Dizemos que o arquivo está no repository, ou está no diretório.git, quando solicitamos ao Git que sejam salvos os snapshots das alterações dos documentos. Este processo ocorre quando executamos o comando git commit. Então, o comando git commit, ele serve para quê? Ele serve para nós pegarmos os snapshots que foram preparados com o comando git add e salvarmos essas informações dos snapshots dentro do repositório, né? Esse repositório está lá dentro da pastinha .git, que fica dentro do diretório de trabalho. Lá ele vai salvar todas as informações que ele necessita para controlar os estados das alterações do arquivo. E por último aqui, né, então, eu trouxe uma imagem que representa tudo isso que eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui o Working Directory, né, que é a nossa pasta de trabalho. Nós criamos o Working Directory quando nós usamos o comando git init. E dentro do Working Directory, nossos arquivos, nossos documentos, eles vão estar em dois estados principais, untracked e tracked, né? Ou seja, não rastreados ou rastreados. Um arquivo ele vai estar no estado untracked quando ele for um arquivo novo, né? Quando eu adiciono um arquivo dentro da minha pasta de trabalho, ele entra na minha pasta e o Git marca ele como um arquivo untracked, ou seja, ele não está sendo rastreado pelo Git, o Git não sabe da existência dele. Posteriormente, né, a gente vai usar o comando, depois que adicionar o arquivo, normalmente nós vamos usar o comando git add, passando o nome do arquivo ou colocando git add ponto. E esse comando vai fazer com que o arquivo vá para o estado staged, né? Ou seja, o Git tem
consciência de que esse arquivo existe e ele prepara as informações desse arquivo para serem armazenadas no snapshot no repositório. Depois que a gente preparou essas informações com o comando git add, nós precisamos dar o comando git commit, né? Normalmente a gente usa o comando git commit -m e, entre aspas, nós passamos uma mensagem indicando o motivo das alterações que foram feitas no arquivo. Quando a gente executa o comando git commit, acontece duas coisas. Primeiro, o Git vai pegar e salvar esse snapshot dentro do repositório, lá na pastinha .git, e vai alterar o estado do arquivo para unmodified. Por que ele vai ficar com unmodified? Porque o arquivo vai ficar com o mesmo estado do snapshot armazenado no repositório. Em seguida, quando a gente for estar trabalhando com esse arquivo, precisar fazer alguma modificação, então sempre que a gente precisar editar o arquivo, ele sofrer alguma alteração, o Git vai pegar e vai marcar o arquivo como modified. Ou seja, ele vai verificar que houve uma alteração entre a última versão do snapshot e a versão atual e marca ele como um arquivo modificado. Quando ele for modificado, a gente dá o comando de git add, e aqui a setinha está um pouquinho errada, porque na realidade a setinha vem daqui do modified, então ele vai do comando git add e a gente volta a colocar o arquivo no estado de staged, ou preparado. E depois a gente executa o commit novamente, confirmando as alterações, e a nova versão, o novo snapshot, é gerado e armazenado no repositório e volta tudo para o começo de novo. O arquivo volta a ter o estado de unmodified. Certo? Então, essa é uma informação bem conceitual, de como é que funciona o Git, como ele trabalha com as informações, como ele controla os arquivos dentro do repositório, mas é importante que vocês estudem esse processo, estudem esses estados, porque vai facilitar bastante depois na utilização do Git no dia a dia. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.